Então, nesse caso nosso aqui, ó, vamos voltar aqui. Todos os elétrons estão ocupados. Quantas ligações a gente tem, Marco? 2. 2. 4 compartilhamentos. Perfeito? 2 ligações. Então, nesse caso nosso aqui, não tem par de elétrons não ligantes. Então, ela é linear. E aquele que está me falando nesse item que ela é angular. Então, essa aqui também está fora. A primeira a gente já tinha dado uma bicuda nela. Vamos lá. A molécula de pH3 apresenta geometria piramidal? Então, vamos apagar. Então, o P está na 5A. Tum, tum. A repulsão, eu já estou colocando aqui geometria. Depois vocês vão fazer em casa para a gente, tá? Pronto, olha lá. Então, nesse caso nosso aqui, ó, sobrou um par de elétrons aqui, empurrou. Então, a geometria é trigonal piramidal, tá? Então, essa aqui estava fora, essa aqui estava fora. Então, deixa essa aqui em aberto. Vamos para outra. PCl3. P tem 3 elétrons. Opa, Cl, Cl, Cl. Aqui. Aqui, a gente vê uma coisa. Feito ali, tá? Então, o que nós vamos ter também na feita? Tudo bem, gente? Então, tivemos a correção nisso aí. Então, bora lá. Próximo. Vocês vão fazer para a gente. Ele quer o que não, o que não está correto. Desculpa. Então, o que não está correto. Então, vocês vão abrir a estrutura toda aqui para mim, tá? E vão achar uma respostinha aí. Posso passar ou vocês querem que faça essa aqui para a gente treinar? Vamos lá de amarelo? Aí também outra para a gente treinar a Joyce. Então, olha muito para essa definição que eu coloquei aqui embaixo para você. Olha muito para isso aqui. Isso aqui é extremamente importante para a gente. Se ele puxa para um lado mais o elétron dele, eu vou formar um polo de uma região que tenha elétron. Então, vou formar um polo negativo. Tá? Então, guardem muito isso aqui para a gente discutir daqui a pouquinho ligação covalente, polar e apolar. Bora lá? Vamos ver o que vem para a gente. Então, polarização das ligações. Olha como que eu coloquei para você. Quando a gente acumula um elétron em uma determinada região, eu vou formar o quê? Eu vou formar um polo. Quando a gente tem ligação iônica, eu não vou falar em polo, eu vou falar em íon. A ligação que a gente está preocupado é a ligação covalente. Tá? Então, nota, a ligação covalente ela pode ser ligação covalente polar e apolar, porque aqui eu vou ter um direcionamento. Tá? E aqui embaixo eu coloquei uma outra observação para vocês, porque já me perguntaram isso diversas vezes no cursinho. A ligação iônica ela é sempre polar, que eu vou produzir o íon, eu vou ter um polo de um lado, outro polo do outro, só não tem compartilhamento. Nesse caso nosso aqui, olha o que ocorreu. Deixa eu dar um exemplo prático aqui para vocês do seguinte. Deixa eu voltar aqui na tabela. Senhores e senhoritas, eu gostaria muito que vocês me ajudassem. Ieda, você está aí? Arthur? Arthur Santana?
Michele. Uai, gente, o povo sumiu. Mas então vamos, seguindo aqui. Giovana Dumont. Giovana, como que cresce a eletronegatividade nessa tabela? Da esquerda para a direita e Justamente da esquerda para a direita. de baixo para cima? Boa, Giovana, isso mesmo. Então ali vai crescer para a gente. Deixa eu só fazer uma coisinha. Deixa eu apagar aqui, porque senão na hora de estudar vocês vão pensar que a eletronegatividade entra gás nobre. E não entra, não. A gente vai excluir gás nobre, tá? Potencial de ionização que entra gás nobre. Então ele vai crescer nesse sentido, tá bom? Então, gente, quando nós temos esse tipo de crescimento para a eletronegatividade, o que nós passamos a ter aqui? A gente vê que o flúor, por exemplo, é muito mais eletronegativo do que o rubídio. Tá? E nas ligações covalentes, elas são preferencialmente desse lado aqui da tabela. E o hidrogênio entra muitas vezes aqui para fazer essa ligação. Tá? Então, é a partir desses elétrons, desses compartilhamentos, é que a gente vai o quê? Contar uma ligação covalente. Uma molécula de F2, com seus elétrons. Gente, está desmanchando o planeta, ou continua para vocês? Não tá aparecendo nada, não. Não está não, né? Você tá escrevendo e tá apagando. Está apagando, justamente. Deixa eu tentar colocar aqui. Agora apareceu, olha lá, que vagabundo. Então, outro F aqui do lado. Vou apagar ali para não ficar um em cima do outro, tá? Deixa eu apagar aquele vermelhinho de baixo ali. Senão pode... Ai, agora melhorou. Então, nota o seguinte. Quando eu faço essa ligação, pensa só. Eletronegatividade, nós nos vimos, a gente não viu nos exercícios anteriores, que é a força com que ele puxa esse elétron. Olha aqui, ó, a definição que eu coloquei aqui para vocês. Quanto maior a eletronegatividade, maior a força com que um átomo puxa para si os elétrons. Então, nesse caso nosso aqui, ó, as eletronegatividades são iguais. Então, se eu for representar isso aqui de modo correto hoje, a gente vai ter o quê? Eu vou ter o flúor, e num ponto médio, eu vou ter quem? Eu vou ter os elétrons. Então, ele está equidistante de um átomo e do outro. Então, se você notar, ó, eu não tenho a formação de polo, porque eles estão o quê? A uma mesma distância. Então, 8 aqui, 8 aqui, estão estáveis. Já para o lado de cá, por exemplo, se eu tenho HBr, Giovana, ela tinha me falado que a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita. Então, gente, nota. Aqui está o H e aqui está o Br. Ou seja, esse puxa com uma força maior. Se ele puxa, esse elétron ele é deslocalizado. Esse elétron, coloquei de cor diferente, ele aproxima do bromo. Então, aqui ó, chegou uma carguinha diferente. Então, eu tenho aqui um polo que tem um excesso dessa carga, é o polo negativo. Então, aqui ficou polo positivo, ou seja, eu tenho aqui ligações covalentes polares. Tá? Então, bora aqui. Como que a gente vai agora? Isso foi uma revisão rapidinho. Olha lá, polar e apolar. Aqui foram onde foi dado o valor de eletronegatividade para a gente. Tá? Então, isso aqui, se ele te der resultante deu zero, a molécula é apolar.
Na molécula polar, a resultante vetorial dá diferente de zero. E aí, no caso, eu teria que te dar a eletronegatividade, tá? Mas isso aqui é muito difícil ele fornecer esses valores para a gente. Mas se der, então vamos passando aqui, que aqui são alguns exercícios. Agora, aqui que eu queria chegar. Isso aqui a gente vai ter extrema paciência, tá bom? Aqui eu não tenho necessidade da gente estar voando. Vamos com bastante calma e resolver alguns exercícios. Deixa eu só tirar ele aqui, que ele está berrando esse danado. Então, bora lá. Olha só. Vamos agora para a polaridade das moléculas. O seguinte. Pensa aqui comigo, todo mundo. Quando eu pegar isso aqui e der uma olhadinha, nota. Nesse caso nosso aqui, ó, aqui eu organizei o quê? Eu organizei de acordo com a aplicação de um campo elétrico. Mas o que vai me favorecer é isso aqui, aqui embaixo. Tá? Então, nota o seguinte. É muito comum a gente pegar livros. A gente fala o seguinte. Eu tenho molécula apolar. Quando que nós temos molécula apolar? É muito comum o livro falar assim para a gente, ó. Quando a resultante vetorial der zero. Tem alguns que são complicados, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a molécula polar. Lógico, uma tem pola, a outra não. Quando a resultante vetorial for diferente de zero. Tá legal? Então, gente, notem aqui o que nós vamos ter aqui. Ó. Eu gostaria de modificar isso aqui um pouquinho só. Não isso aqui, mas como a gente vai memorizar isso aqui. Então, quando eu tenho uma molécula, e essa molécula é uma molécula apolar, a molécula apolar, ela vai ter algumas geometrias. E a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa. A molécula apolar, ela apresenta geometrias linear, trigonal, plana, tetraédrica, bipirâmide trigonal, ou octaédrica. Aí ela vai ter que ter um porém. Qual que é? Todos os ligantes iguais. Porque se ela tiver um ligante diferente para qualquer geometria dessa aí, a gente passa o quê? Passa a ter molécula polar. Tipo, não entendi. Tá? Então, olha para cá, por favor. Então, a única ressalva que eu tenho para isso aqui vai ser com ligantes iguais. Moçada, bora aqui entender isso então? Então, olha cá.
Aqui eu estou mostrando para vocês as resultantes vetoriais. Tá? Então, ó, aqui eu vou ter uma resultante dessa figura e ela vai anular de cima. Tá? Então, eu acho perigoso a pessoa esquecer de colocar essa resultante vetorial e não ver que ela deu zero. Então, a gente vai tentar ir agora pela geometria da molécula. Então, nota aqui. O que vai acontecer conosco aqui? Nesse caso, vamos pegar a geometria linear. Vamos pegar aqui o H2. Então, eu tenho H e eu tenho H. Então, notem. Os ligantes são iguais. Então, a eletronegatividade para cá é a mesma, Figueiró, da eletronegatividade para cá. Então, isso aqui, para mim, vai anular. Os resultantes ali foram zero. Tá? Agora, se eu pego e faço isso, ó, são diferentes as eletronegatividades. Então, a minha resultante vetorial, ela não é mais zero. Eu tenho esse elétron, ele aproximando de algum lugar. Então, a minha molécula, ela vai ter uma região que tem extrema densidade eletrônica e a outra não. Então, essa molécula como um todo, apesar de ser linear, ela vai ser o quê? Vai ser uma molécula polar. Ficou claro, gente? Alguém quer que dá mais um exemplo desses aqui com uma ligação? Ou eu posso seguir? Alguém não entendeu? Agora é a hora. Michele, você entendeu, filha? Vai tomar água. Marco, você entendeu isso aqui? Entendi. Então, jóia. Camille, Giovana Dumont. Sim. Entendi. Então, beleza. Então, bora lá que eu vou dar mais exemplo para vocês. Figueiró, vamos agora para isso aqui, Figueiró. Olha o desenho que eu estou fazendo aqui, ó. Figueiró, me fala uma coisa. Qual a geometria da água? Ela é angular. Angular. Nota, Figueiró, os ligantes são iguais. Você concorda comigo? Então, era de se Sim. pensar que ela fosse apolar. Mas por que ela não vai ser apolar? Por causa dos elétrons não ligantes no átomo central? Perfeito. Então, olha aqui, olha a Felicidade Figueiró aqui, ó. Ela fala conosco, Eric, sobrou par de elétrons não ligantes. Então, aqui eu vou ter uma região extremamente densa de elétrons. Então, nesse caso, eu vou ter aqui uma resultante para esse lado, tá? Então, eu tenho aqui uma região onde eu tenho um polo, ou seja, essa minha molécula é uma molécula polar, mesmo estando com ligantes iguais. Isso não importa. Guarda uma coisa no coração, gente. Sobrou par de elétrons não ligantes no central, a molécula é polar. Tá? Perfeito? Vamos embora. No finalzinho eu vou deixar uma pulga atrás da orelha aí para vocês resolverem. Então, bora lá? Olha aqui o par de elétrons sobrando, ó. Polar. Linear, não tem par de elétrons no central, mas tem ligantes diferentes. Polar. Ligantes iguais, mas sobrou par de elétrons. Polar. Olha o triclorometano, olha o clorofórmio aqui, Totanol, olha que o povo ama em show, em clorofórmio. Não tem par de elétrons não ligantes, mas tem um ligante diferente. Se tem um ligante diferente, moçada, caixão. Aí eu gostaria muito que na próxima aula a gente discutisse duas moléculas. Vocês vão olhar para mim a molécula de CH2,
Cl2, o diclorometano e o amônio. Vocês vão me falar qual a geometria e a polaridade dessas duas moléculas. Fica como para casa, tá? Então, vamos fazer para a gente discutir na sexta-feira. Ou então na quinta tarde, né? Quinta tarde a gente discute isso aí. Desculpa. CH2Cl2 e NH4+. Vocês vão fazer esses dois aqui para mim. Eu nem sei se tem aqui no slide. Olha lá. Ele quer a molécula que seja apolar, que apresenta ligações polares. Então, para apresentar ligações polares, eu já vou excluir essa aqui, ó. Vocês concordam comigo? Porque vai ser H ligado a H. Quando a gente tem isso, as ligações são covalentes apolares. Ele quer ligações polares. Tá fora. Ele quer molécula apolar. Vamos excluir essa aqui? Porque o NH3 sobra par de elétrons. Se sobrou par de elétrons, essa molécula é uma molécula polar. Ele quer apolar. Vamos pegar água? Mesmíssima coisa. Sobrou par de elétrons, molécula polar. Agora vamos lá. Ficou para a gente HCl e CO2. HCl. Então, bora. Se eu tenho aqui o HCl, o que a gente passa a ter? Eu passo a ter linear, os ligantes diferentes, ligação covalente polar. Gente, que doideira. O meu aqui ficou preto. Voltou aí a tela de vocês? Ficou escuro também? Povo, vocês estão me escutando? A tela voltou normal. Ah, mas ficou escuro também, não ficou, Marco? Deu uma piscadinha rápida, mas voltou. Ah, o meu também. Vocês têm doido. Então, olha para cá todo mundo fazendo favor. Quando isso aqui ocorreu, o que nós tivemos aqui? Nesse caso nosso aqui, é ligação polar. São metais diferentes, eletronegatividades diferentes. E essa molécula é uma molécula polar, porque os ligantes são diferentes. Então, aqui no caso nosso, nós já excluímos esse cara também. Então, a resposta para a gente acabou sendo a letra C. Vamos lá. Ó, a gente tem aqui o O, tum, 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 tum. O carbono é menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, esse elétron vai formar aqui polo negativo, polo positivo. Ó, vetor para lá. A mesma coisa para o outro lado. Qual a geometria do CO2? Linear. Linear. Marcão, tem par de elétrons não ligantes? Não tem. Não, tá Se fechado. não tem par de elétrons não ligantes, linear. Ligantes iguais ou diferentes? Iguais. Iguais. Então, esse vetor é anulado por esse. Opa! Então, já começamos a ver que isso aqui. Ligação covalente apolar. Desculpa, polar. Olha os polozinhos formados. Tá? E aí eu tive aqui também, então, a molécula apolar, porque a resultante final deu 0. Belezete? Então, aqui, ó. Depois vocês vão determinar essas polaridades aqui pra gente. Pode ser?
Moçada, olha só. Eu não vou começar isso aqui com vocês, não. Tá? As ligações intermoleculares. Porque senão vai ficar muita coisa na cabeça nossa. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se ficou algum exercício para trás aqui para a gente fazer. Bora lá. Vamos tempinho de nem 3 minutinhos? Deixa eu ver se tem algum antes aqui. Não, não tem não. Tem esse aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Olha lá, átomos de enxofre ligam-se com átomos de hidrogênio, carbono e sódio. E vamos ver o que ele vai formar? Então, enxofre. Aqui me deu as eletronegatividades. Se a diferença de eletronegatividade for maior do que 1,7, o composto é iônico. Tá? Isso é uma regrinha um pouquinho mais antiga. Então, nota, ó, o sódio com o enxofre vai ficar Na2S. Então, o Na 0,9, o enxofre 2,5. Então, eu tenho próximo de 1,6. Então, ela é ligeiramente iônica. Está bem próximo aqui. Depois, hidrogênio e enxofre. Olha lá. Hidrogênio e enxofre. Então, eu queria que vocês ligassem isso aqui para a gente, por favor. Então, bora aqui. Todo mundo para cá, por favor. Qual a geometria aqui? Soneira, hein? Angular. Singular. Angular. As ligações são ligações covalentes polares. Os ametais são diferentes. A molécula é uma molécula polar ou apolar? Polar. Polar, porque tem par de elétrons sobrando. Tá? Vou escrever uma molécula aqui, eu queria que vocês fizessem ela para mim, por favor. Façam para mim. Que legal. Então vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. O3. Ó, vou pedir para vocês que façam para mim a eletrônica. Isso aqui vai ter uns 5 minutinhos, tá? Então, vocês vão fazer para mim a fórmula eletrônica, a fórmula de traços. Vocês vão me dar a geometria. Vocês vão me dar a polaridade da ligação. Vocês vão me dar a polaridade da molécula. Então, eu estou pedindo 5 coisas para o O3 e para o BH3. Então, bora lá. Rapidinho, rapidinho, rapidinho aí para gente.
Pronto, gente. Procurando um exercício aqui para vocês. Então, bora aqui. Vamos fazer eles aqui. Bom, está acabando o tempo já. Então, O3. O O, ele vai formar para a gente uma coordenada